Não sei, amiga, tô esperando você se posicionar. Só pra ficar assim. Uhum. Está começando agora mais um programa do episódio Rotas da Comunicação. E hoje a temática que será trazida é falar sobre povos remanescentes de quilombolas aqui no estado do Amapá. Pode continuar. Corta. Não, não tem problema. Depois ela corta Do esses Amapá. pedaços. E só um minuto. Como convidados. Vai lá. Tá gravando, né? E de como que a atuação dos direitos humanos é importante para a garantia da preservação da cultura e da sobrevivência desses povos. Hoje, nós trouxemos aqui dois convidados especiais que vão falar um pouco melhor para a gente sobre essa temática. Aqui nós temos a professora, que é a doutora Fátima Sueli de Oliveira. Perdão, começando. Temos aqui a professora, a doutora Fátima Sueli de Oliveira dos Santos, que é geógrafa, formada pela Universidade Federal do Ceará e mestre e doutora pela Universidade de Goiás. O nosso segundo convidado é o Danielson Nascimento, que é o presidente e líder da Associação Quilombola da Lagoa dos Índios. O programa Rotas da Comunicação agradece a presença de vocês aqui e com certeza será um debate muito proveitoso e quem nos assiste vai ter grande proveito, tá? A gente inicia nosso trabalho conversando com a doutora Fátima Sueli. Doutora Fátima Sueli, que em sua tese de doutorado ela fez um mapeamento, uma pesquisa sobre as áreas remanescentes de quilombola que estão dentro de territórios onde as cidades já chegaram, é isso? E dentro dessa temática, professora, a senhora fez um perfil das dificuldades que essas comunidades remanescentes de quilombola enfrentam por estarem dentro desse território onde as cidades já chegaram, né? E daí também todos os problemas que ferem os direitos humanos dessa comunidade. O artigo 2º do decreto 488 de 2003 estabelece que consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autodistribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com precisão de ancestralidade negra relacionada com resistência à questão histórica sofrida. No Amapá vivem essas comunidades quilombolas, né? Então a gente pergunta o que levou a senhora a desenvolver, né? O que despertou esse interesse de fazer esse mapeamento e de desenvolver esse trabalho com as comunidades remanescentes de quilombola. Antes eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse programa, né? E dizer para vocês que o despertar dessa pesquisa, ela foi justamente em virtude do contexto com que as comunidades tradicionais quilombolas têm executado dentro do nosso estado. As terras quilombolas, elas são terras oriundas de uma ancestralidade e que no Amapá nós sabemos o quanto essa relação é direta com eles. Então, vinculado a essa questão, se discute como o artigo 68 da ADCT vincularia essa relação dos direitos humanos. Vinculado a essa questão dos direitos humanos, nós temos aí essa importância de dizer para o próprio Estado, né, que hoje desenvolve atuações dentro das comunidades, quais são as perspectivas deles em relação a essas comunidades que hoje, e assim como desde o seu processo, né, originário, elas vêm sofrendo um contexto de aniquilação, a gente pode dizer assim, um aniquilamento, né, dos seus direitos, né?
E a partir daí, com essa busca de pesquisar a relação sobre o próprio Estado, foi que a gente foi detectando que existe uma especulação imobiliária dentro do Estado. E dentro dessa especulação imobiliária, se buscou compreender até que ponto a Lagoa dos Índios, em especial a comunidade quilombola Lagoa dos Índios, estaria sofrendo esse processo de invisibilidade dentro do espaço dos territórios amapaenses. Muito obrigada. Essa investida, essa especulação imobiliária, a senhora pode nos dizer que esse tem sido assim, o principal violação dos direitos humanos dentro dessas comunidades? Uma das principais, ela é uma das, né? As que eu considero que violam bastante a integridade e a dignidade da pessoa humana enquanto se trata de afrodescendência. São comunidades quilombolas que vêm de um processo afrodescendente e que têm por direito se constituir as terras, independente do Estado, do governo, do presidente, articular essas ações, a necessidade com que se perpetua essa relação do direito de terras, né, propriamente ditas, seria o vínculo maior, o direito, a dignidade da pessoa humana, a busca dessa relação direta com o que é de direito, né, as terras. Na conclusão da sua tese de doutorado, a senhora aponta como um dos órgãos, né, dos segmentos da sociedade que deveria proteger, ele vem nessa contrarreforma e ele acaba sendo um dos veículos que chega e fere, que permite o ferimento dentro desse contexto. Uma vez que ele permite que a legislação crie estratégias para que grandes empreendimentos, ou seja, o poder imobiliário, né, e a força do capitalismo, ela se sobreponha, ela passe à frente, né, e de uma questão que é a dignidade humana. Como isso dentro da sua tese de doutorado, foram mapeadas, inclusive, comunidades remanescentes de quilombola, de Goiás também, né? Eu quero saber se a situação mais gritante foi essa que a senhora encontra dentro do território do estado do Amapá, ou se em outros territórios remanescentes de quilombola também enfrentam essa mesma investida do capitalismo através desses empreendimentos imobiliários. E nesse segmento, se o Estado também é permissivo em relação a isso. Quando se estabelece essa relação das terras da União, se discute o processo de federalismo dentro do Estado. Era um ponto a ser desenvolvido porque, afinal de contas, nós não tínhamos apropriamento em relação às terras. Okay. Mas quando a Constituição ela te dá esse direito deve ser reorganizado e dado esse processo de titulação de terras para quem é de real proprietário dessas terras, o que não acontece no Amapá. Há anos, não só a comunidade quilombola Lagoa dos Índios, mas nós temos, se muito, 4 a 5 comunidades que estão com o processo de titulação. Então, a partir daí, quando eu fiz essa discussão relacionada com a Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, eu fui pesquisar justamente esse vínculo. Como é que um estado tem todo a sua reorganização, as comunidades, elas têm as suas casas, não são mais tradicionais porque se intitula quilombos urbanos, o que não deixa de ter a sua tradição. Perpetuado isso, a tese ela é a primeira no estado que discute os quilombos urbanos. Né? Por discutir esses quilombos urbanos, se dá a garantia de que a comunidade Lagoa dos Índios, ela existe, ela é quilombola e está dentro de uma área urbana. Logo, se caracteriza uma das primeiras comunidades a ser comunidade quilombola urbana. Então, isso dá a garantia de titulação. E o INCRA
tem esse processo, dá para ser encaminhado, que na verdade já era para ter articulado essas atuações, e aí está o que nós temos, os povos subalternos a uma lei que não tem o que discutir, né? E aí a prioridade em si fere todo o direito relacionado à relação dos direitos humanos. Como professora, como a senhora avalia a questão do fortalecimento da educação dentro desses segmentos específicos, né, dos seus direitos, uma vez que eles fortalecidos e tendo o conhecimento de todo o aparato legal, dificulta as investidas do capitalismo e do Estado, né, que se aproveita muitas vezes da falta de conhecimento dessas pessoas e acabam fazendo investidas que trazem tantos prejuízos. Eu pergunto para a senhora se existe hoje no estado do Amapá, que seja do seu conhecimento, se as escolas de educação básica, as escolas do ensino médio, elas tratam essa pauta dentro do currículo escolar. Tratam sim. As escolas ultimamente elas estão dando essa oportunidade para que a gente consiga chegar até os educandos de maneira que eles consigam compreender como é que é essa cultura, quais são os povos realmente que de uma certa forma, foram altamente enganados no contexto de escravização. E a partir daí, qual é o vínculo que eles têm quando dentro da nossa origem passa a ser uma origem afrodescendente. Então, a educação no Amapá, ela discute sim, os professores de história, geografia, estão alinhados com esse processo e que não é algo que vá recorrer apenas dia 20 de novembro, quando se discute a relação de uma consciência que já deveria existir há muito tempo, né? A gente só reforça aí a oportunidade de conseguir e essa relação que vocês hoje também diante de uma mídia que fortalece esse processo, articular essa atuação. E as escolas sim do Estado, assim como dentro da comunidade, tem a escola quilombola voltado para a relação de um ensino, né, onde essa afrodescendência é garantida. E isso é importante também porque ela fortalece, né, o senso do conhecimento. Exatamente. Né, do pertencimento, do conhecimento, do pertencimento e do orgulho, e daí incentiva para que eles realmente busquem seus direitos e o espaço que lhes é devido. A gente sabe, né, dessa importância dos direitos humanos diante desses povos, como que é importante, mesmo que haja na lei que seja assegurado os seus direitos, ainda assim a gente vê que eles não são postos em prática. Como, por exemplo, aqui no Amapá nós temos 40 comunidades quilombolas, 48 comunidades quilombolas tituladas. E ainda existem comunidades que não têm essa titulação, essa certificação. Então, voltando aqui às perguntas para o nosso presidente da associação, quais são os principais problemas enfrentados por vocês diante dessa falha governamental? Um dos primeiros problemas que a comunidade enfrenta, né, é a entrega, né, da documentação, da titulação da nossa comunidade, porque o INCRA, né, veio na comunidade, fez o antropólogo veio, fez o laudo antropológico, né, já existe o laudo antropológico, desde 2017, nós estamos em 2023, né, e a titulação até agora não foi entregue à nossa comunidade. Por isso que hoje, os nossos descendentes, os nossos povos, dentro da nossa comunidade, né, se encontra por diversas dificuldades, enfrentando diversas dificuldades. Abuso por parte dos empresários que estão dentro das nossas propriedades. Hoje, os nossos descendentes são tratados como vasouros desconhecidos. É assim que a gente somos chamados diante, né, dos abusos dos proprietários de terra que tem dentro da comunidade. Então, hoje, a própria justiça estadual, né, quando chega
intimação para a comunidade, para os moradores, para mim como representante, né, a intimação chega como invasor desconhecido. Né? Eu sou colocado não como representante da comunidade diante dos proprietários e diante da Justiça Estadual, e sim como invasor desconhecido e como réu. Né? Eu não sou descendente, eu não sou morador, eu não sou representante, e sim, para eles, invasor desconhecido. É importante pautar isso sobre a importância do governo reconhecer e fazer essas titulações, esses reconhecimentos, porque eu estava vendo que isso facilita até mesmo os conflitos territoriais de vocês aqui dentro, né? Na verdade, a comunidade, principalmente eu como representante, sou ameaçado diariamente pelos empresários que constituem terra dentro da comunidade. Terra essas que estão mapeadas, delimitadas pelo INCRA, que pela lei pertence à comunidade Lagoa dos Índios. Mas para esses empresários, para esses políticos que estão dentro das nossas terras, as terras que eles dizem que são deles, não são terras quilombolas, e sim terras particulares, como nós batemos fotos agora há pouco das placas que tem ali, né, como propriedades particulares. Mas eu como representante, a minha comunidade, né, tem no entendimento, né, que essas terras, elas são terras quilombolas, terras federais, né? E vamos falar um pouco sobre competência e incompetência. Por exemplo, né, a comunidade, tanto eu como a comunidade, sabemos que a competência de decidir qualquer reintegração, qualquer direito dentro dessas terras, não é da Justiça Estadual, e sim da Justiça Federal, dos órgãos federais, porque existe um decreto, né, que dá o direito às comunidades quilombolas brigar por essas terras diante da Justiça Federal, não da Justiça Estadual. Ok. E, assim, vocês têm alguma ação, alguma associação que vem se desenvolvendo para que possam ser garantidos esses direitos das comunidades quilombolas? Eu represento a comunidade quilombola desde 2010. Até hoje, nós estamos em 2023, até hoje eu venho brigando, enfrentando várias dificuldades, enfrentando várias ameaças de morte, né? Enfrentando várias intimações que chegam diariamente para mim na minha casa, como invasor, como criminoso. Eu sou chamado de criminoso por representar a minha comunidade, né? Diariamente sou chamado por várias viaturas para responder pela comunidade, diariamente, né? Diariamente sou colocado como criminoso dentro da minha própria comunidade, dentro de uma comunidade que meus pais, né, criaram, cresceram, né, avós, bisavós que já se foram, né, cresceram, criaram seus filhos, criaram seus netos, né. Eu reconheço como eu sou quilombola, que eu sou um descendente de origem desta comunidade, mas os empresários, os proprietários, os políticos que têm terra dentro da nossa comunidade, eles não reconhecem isso. Para eles, nós somos invasores, nós somos criminosos, nós somos desconhecidos. É importante que a sociedade saiba sobre a importância da preservação cultural, histórico desses povos, porque, de certa forma, vocês fazem parte de toda uma construção da nossa história social dentro do Brasil, né? Por toda a questão que aconteceu há anos atrás com a escravidão, com a exploração dos povos de vocês. Então, vocês, de certa forma, são uma resistência na nossa sociedade ainda. Na verdade, diante de todas as causas, todas as percas que o nosso povo teve diante da escravidão, né, que tanto nós, descendentes, quanto o próprio governo, né, do nosso país, do nosso Brasil, né, sabe
né, da dificuldade, do sofrimento que os povos africanos, os descendentes de escravos passaram e até hoje passam. Na verdade, o governo hoje prega igualdade para todos, direito de igualdade para todos, mas esse direito de igualdade ele só existe para quem tem influência, para quem tem poder. Agora, para quem mora numa comunidade como descendente de escravo, descendente quilombola, não vê esses direitos, porque nós somos amassados pela máquina, pelo poder público, nós somos amassados dentro da nossa comunidade. Nós somos postos como criminosos, nós somos postos como pessoas que não têm direitos, né? Porque se a gente realmente tivesse direito diante do Brasil, diante da história, né, do direito, né, que é posto pelo governo federal, de igualdade, de direitos iguais para todos, né, nós não perdíamos tantas causas na justiça, porque hoje nós já tivemos para mais de 50 reintegração de posse dentro da nossa comunidade, pela justiça estadual. E até hoje, como representante, como morador, como descendente, a gente nunca ganhou nenhuma. A gente nunca ganhou nenhuma. Quando a gente empata no embate com os políticos que são proprietários dentro das nossas terras, com os empresários que são proprietários dentro das nossas terras, nós temos que procurar todos os órgãos federais, o INCRA, o Ministério Público, a Justiça Federal, a Defensoria da União, a Procuradoria, é que a gente chega com um empate com esses caras, né? Mas quando a gente fica quieto, a gente sempre perde. Então, nós agradecemos pela presença de vocês aqui. Foi muito importante a gente conseguir fontes, como vocês, como a professora, como presidente da associação, para mostrar para a sociedade, para que elas vejam quanto que é necessário a preservação, a visibilidade dada a esses povos que precisam ser amparados pelo governo. Muito obrigada, gente. Ficamos agora com mais uma edição. Até a próxima. Para finalizar, depois a gente reedita isso aqui, se existe um recado que você queira deixar, né, para a sociedade, é importante que você deixe esse recado. De que forma a sociedade pode, nesse momento, estar ajudando vocês, enfim. Qual o recado que você deixa de luta e da sociedade que não se sente inserida dentro desse contexto de luta, né? Na realidade, ela acha que por não ser e achar que não é remanescente do povo de quilombolas, mas na realidade todos nós somos, né? Então, assim, precisa desse esforço conjunto. Qual o recado que você deixa para a sociedade? O recado que eu deixo, diante de todas as dificuldades da minha comunidade, é um pedido de socorro, em nome de todos os descendentes da comunidade Lagoa dos Índios. Hoje a comunidade Lagoa dos Índios, ela pede socorro ao nosso poder público, né? Tanto do Estado como dos nossos órgãos federais, porque a nossa comunidade já não aguenta mais tanta peleja, a nossa comunidade já não aguenta mais tanta, como eu esqueci de uma palavra aqui, meu Deus do céu, a nossa comunidade não aguenta mais tantos desprezos, né? Tanta ameaça. A nossa comunidade já não aguenta mais. Da mesma forma, os nossos antepassados sofreram na escravidão, hoje a gente continua sofrendo com ameaças. Ameaças de morte, ameaça de, por exemplo, eu como representante, chega diariamente a intimação da justiça para que eu vá comparecer na delegacia, que eu vá comparecer no fórum, no Ministério Público, para responder pela minha comunidade. Para mim não é fácil, eu me sinto intimidado. E você abre mão
da tua vida pessoal por uma luta coletiva, não é isso? Justamente. E assim, qual é a tua expectativa para o futuro, com toda essa luta que você vem e que você acaba plantando todas essas sementes? Qual é a tua expectativa para quando você já não mais estiver aqui, que seus filhos, seus netos, seus descendentes vão contar da história, dessa semente que você está construindo? A minha expectativa para o futuro, né, é que não haja mais esses embates, né, da comunidade, dos empresários com os políticos que têm terra dentro da comunidade. A comunidade é o que ela quer, o que eu vejo no futuro dos meus descendentes, né, que eu tenho filhos, daqui a pouco eu vou ter netos. O que eu quero para eles é paz, que a nossa comunidade venha a ser titulada, né, que nós já estamos com laudo antropológico pronto desde 2017. Já era para estar pronto a titulação pelo INCRA. Já não era mais para a comunidade estar no embate, brigando pelas terras, né? Que hoje a comunidade, ela diante das dificuldades, diante da justiça estadual, para eles, a comunidade não tem direito. A nossa comunidade não é quilombola, né? Então, o nosso descendente se sente frustrado, né? Por lutar, e como diz aí, quando chega no final da história, né, a gente sempre perde, né? A gente toma cansado de perder, a gente quer vitória, a gente quer luz, a gente quer paz, a gente quer sossego. Professora, também o programa Rotas da Educação quer agradecer e parabenizar a professora por a escolha, né, desse tema, porque isso é uma luta política, e que sabemos, lutas políticas são de minorias, são de pessoas, né, menos favorecidas, e só realmente aqueles que realmente se inserem nessa causa de corpo e alma, eles, por causa de poucas pessoas, como a senhora, que, né, resolveu traçar um estudo de algo tão importante para a sociedade. Então a gente agradece e quer saber se a senhora também deixa algum recado para quem está nos acompanhando. Deixo sim dizer que a ciência é necessário que se façam pesquisas relacionadas não só no âmbito das ciências humanas, mas também na área da mídia. Afinal de contas, o curso de informação, ele precisa direcionar isso. Então, parabenizar vocês por essa tomada e essa iniciativa do programa e buscar, né, para que essas comunidades tenham maior visibilidade. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Ficamos na próxima edição. Tchau, tchau. Daí é só o milagre das edições. Agora a gente Enquanto vai eu ver Deu edição, certo, não, deu como foi, Pausa. tem que fazer tudo de novo, Dani. Não.